Esse é o podcast Nós na Real. Aqui você vai encontrar de tudo um pouco, porque na real a vida é assim. Pegue seu novelo e venha costurar experiências por meio de um diálogo aberto, empático e descontraído com a gente. Acompanhe o nosso conteúdo também nas outras plataformas e redes sociais pelo @Nós na Real. E para começar, a voz crítica que habita em mim saúda a voz crítica que habita em você. Quem já ouviu os seguintes pensamentos ou as seguintes vozes? Eu não sou boa o suficiente. Eu deveria estar fazendo mais. Eu sou uma grande farsa. As vozes críticas que me habitam. Muitas vezes elas tocam naquela ferida mais delicada. E nós, a gente acaba validando, acreditando e abraçando essas vozes que tanto nos machucam. Mas o que eu descobri ao longo da vida é que essa experiência é humanamente compartilhada. Eu sei que essa voz crítica que me habita também habita você. E hoje, vamos tentar olhar para ela mais de perto? Por que será que essas vozes fazem questão de nos visitar quase que diariamente? Bom, vem com a gente para a gente costurar esse novelo? Meninas, me falem, de onde vêm essas vozes críticas? Gente, tem um lugar só? Será que tem um lugar só que ela vem? Que ela surge? Por favor, né? Não. Primeiro que a gente não tá convivendo e aprendendo em um lugar só, né? A gente não aprende só nesse momento, nesse espaço de tempo, mas a gente tem a nossa idade, a gente aprende desde quando a gente começou a existir. Sim. Mas eu queria começar voltando um pouco, né? Porque às vezes a gente esquece, gente, que a gente é bicho, né? A gente esquece que a gente é animalzinho e que faz parte da flora, da flora não, da fauna, né? Da flora. Também a gente faz parte disso. Mas nós somos, nós temos uma espécie, né? Nós somos Homo sapiens. E nós tivemos uma construção bem complexa para chegar onde nós estamos durante né, tantos anos para estarmos aqui. Então, eu queria lembrar o quanto que, para a gente sobreviver, a gente também, assim como temos braços, assim como temos pernas, pelos, assim como vivemos hoje com um corpo, né? Nós também desenvolvemos os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, as nossas emoções. A gente precisa lembrar que na história da nossa espécie, a gente está aqui agora, nesse ano, 2023, com as nossas vozes críticas, né? Isso permaneceu e ajuda a nossa espécie a estar aqui. E outro ponto, né, são 3. Outro ponto que eu trouxe aqui é em relação à nossa existência, à nossa vida individual. Convivemos com algumas pessoas e que o tempo inteiro a gente tem trocas de aprendizado, a gente também ensina e a gente também aumenta ou diminui vozes na nossa experiência com o passar dos aprendizados, né? Então a nossa história de vida também conta demais. E outro ponto, né, é a nossa cultura. São 3 pontos, gente, que eu não tô tirando da minha cabeça. A gente não tirou da nossa cabeça, né? O nosso querido grande Skinner tá aqui presente, né? E a nossa cultura, onde a gente nasce, os hábitos que a sociedade em que a gente cresce, se desenvolve, a gente aprende também. E as culturas, né, também aumentam mais volumes, os volumes das vozes, criam mais ou menos vozes, críticas ou não, com a gente. E eu acho que é importante, a partir daí, a gente até já relacionar com o que a gente vê muito nas redes sociais. Ótimo. O que a gente vê, né? É super naturalizado a gente se autocriticar.
levanta da cama, sua preguiçosa, né? Assim, como se isso de alguma forma fosse nos motivar a levantar da cama, a realmente se movimentar, a ter motivação. Mas talvez a gente não saiba que talvez essa voz, essa forma de se tratar, tá fazendo exatamente o contrário. Porque imagina só, se fosse um amigo querido seu, se fosse uma pessoa querida da sua família falando assim com você, como é que você se sentiria? Você se sentiria motivado? Jamais. Pelo contrário. Sentiria raiva. Raiva, você se sentiria pra baixo, provavelmente, né? Assim, como assim essa pessoa tá falando assim comigo? Então, Não permitiria, né? Né? Porque assim, como assim essa pessoa tá falando assim comigo? Tá me maltratando dessa forma, né? Então, isso faz muito pensar em como a gente vê isso se reproduzindo, né, no nosso dia a dia, em redes sociais, às vezes até com os nossos amigos, a gente conversando, eles se tratando, tratando eles mesmos dessa forma, né? Que machuca a gente, muito. Lembrando que essas vozes não são coisas do além. São os nossos pensamentos. E quando você falou de cultura, eu logo pensei também em uma outra coisa. De cultura não, de redes sociais, da cultura, enfim. Mas as comparações constantes que a gente faz. Quem nunca abre o Instagram quando acorda, e aí tá lá o fulano que acordou 5 da manhã pra ir pra academia, já tomou um café da manhã saudável, já tá trabalhando, já fez não sei o que, já voltou, já cuidou do filho, já... E você tá só levantando. Com preguiça. Sem muitos planejamentos, a não ser seguir o dia, seguir a rotina, trabalhar e fazer suas obrigações. E os pensamentos de autocrítica e de comparação e etc. Só com volume alto. E esse é o pedaço que a gente vê. E a gente esquece, né, de escolher o que é que eu vou me comparar com essa pessoa. Esse é o pedacinho que eu vejo e o que eu não vejo. A gente não busca saber, porque obviamente, né, cada relação vai ter um nível de intimidade diferente. Então, às vezes, não cabe a gente saber os nós de todo mundo mesmo. Não cabe a gente saber a realidade de todo mundo mesmo. A questão é, o que a gente vai se apegar pra se comparar? É isso. E lembrando que não é uma crítica às pessoas que fazem isso desse jeito. O que eu falei quando eu gostaria de estar fazendo aquilo, não consigo. Ótimo. Meu pensamento começa a trazer informações de que eu deveria, de que eu não poderia deixar de ir ou de fazer. É muito sobre eu e minha história, não é sobre quem tá fazendo, sabe? Exato. E sobre isso, assim, o que as vozes críticas de vocês dizem? O que elas falam pra vocês? Pra mim é pouco, você devia estar fazendo mais. Como que você não pensou nisso antes? Por que você não tá bem hoje? Por quê? Quantos porquês, né? A famosa pergunta do dia a dia, né? Oi, tudo bom? Vocês já experimentaram dizer, tipo, não. Exato. Sem estar em terapia pra pessoas do dia a dia. Exato. Não estamos preparados pra isso, não. Não. Não estamos. Nem estamos preparados pra falar, nem muitas vezes as pessoas estão preparadas para ouvir. Não, hoje em dia não tá mais ou menos assim, sabe? Como é difícil, né? É isso, assim. As minhas vozes, por exemplo, são muito críticas e perfeccionistas também, né? Então, é sempre, você é ruim, você errou, aí eu volto pro erro. Então, assim, é o tempo todo algo no sentido de, poxa, você podia ter feito muito melhor. Ó, como você é ruim. Nossa, olha como... Nossa, já pega o famoso o quê? Chicotinho. A gente estava conversando antes disso, né? Então a gente pega o chicotinho e fala, nossa, realmente eu sou muito ruim, caramba, que coisa horrorosa. Gente, olha o que a gente faz com a gente. Eu vou trocar um pouco a pergunta, né? Você falaria assim com um amigo seu? Você falaria assim com uma pessoa que você ama muito? Vou te interromper um pouquinho. Porque aí, você tá entrando num lugar, numa seara muito, muito, muito importante. Porque você tá trazendo duas coisas que a gente precisa diferenciar. E que é o grande pulo do gato da nossa vida, né? Um é o que a gente vai fazer com a voz. Sim. E o que a gente vai querer que a voz diga, né? Quando você fala pegar o chicotinho, Marcelinha, essa é uma ação que pode ser automática. E automaticamente tô lá. Automaticamente, gente, quando eu falo
sem perceber, sem estar conectado com como eu tô me comportando. E quanto menos conectado eu tô com o que eu tô fazendo agora, menor é a chance de eu escolher realmente o que eu quero fazer. Ou em que direção, o que é mais importante para eu fazer agora. Automaticamente eu pego o chicotinho, começo a me chicotear, a me machucar, sem perceber que eu tô fazendo. Então são duas coisas diferentes. Uma coisa é identificar a voz crítica, né? Um pensamento crítico, como a Jéssica estava falando, ou perfeccionista e assim vai. E outra coisa é o que eu vou fazer com ela. Sim. Então, assim, vamos perceber como é se ouvir falando essas vozes. Porque quando a gente, às vezes, coloca numa terceira pessoa, numa outra pessoa, a gente consegue concretizar melhor o que aquilo pode significar pra gente também. Porque, continuando, né, o que eu tava falando, a gente pensa assim, no sentido de, cara, olha que doloroso ouvir isso. Olha que doloroso eu falar isso pra outra pessoa. Se comigo eu não consigo perceber que é tão cruel, deixa eu fazer com outra pessoa aqui, de forma imaginativa, né? Como seria falar isso pra essa outra pessoa? Porque é muito duro. Imagina você falar pra outra pessoa, você não é boa o suficiente. Você tem que fazer muito mais do que você tá fazendo. Você não é capaz. E a gente não ganha nunca, né? Nunca. Porque pra gente ser, sei lá, especial ou importante, a gente tem que estar acima da média, a gente tem que ser perfeita, a gente tem que dar conta das coisas. E não tem como. Ou seja, a gente vai ficar ali sempre sofrendo e se chicoteando se a gente não parar pra fazer esse movimento que a gente tá começando a conversar agora, assim, de olhar pra isso, de ouvir e até tentar se distanciar um pouco pra entender o que tá acontecendo, de onde vem essa voz. E aí a gente já vai pra uma pergunta aqui, né? É só comigo? É só com você? Ou é só com a Jéssica? Ai, gente, é tão legal falar disso, porque os meus pensamentos, os pensamentos da Jéssica e da Marcela, a gente só vai saber, e inclusive os de vocês aí, a gente só vai saber se a gente compartilhar. Então, como a gente estava falando nas redes sociais, né? A gente não tem acesso às vozes críticas, perfeccionistas e tão complexas que existem nas nossas vidas, né? Nas nossas realidades. Então, se a gente não compartilhar, se a gente não trouxer à tona, a gente não sabe, de fato, qual é a realidade da experiência de cada um e a gente acaba fingindo e agindo como se elas não existissem. E o convite aqui é realmente que a gente traga, né? Caramba, existe. Elas podem não comandar as nossas ações de ir pegando vários chicotinhos, mas elas estão aqui, elas estão aí também. E elas podem continuar aqui. Não precisa silenciar nem calar pra gente fazer isso aqui que a gente tá fazendo hoje. E que tem tanta voz crítica aqui, né, gente? Muita. Bem aqui agora. Se a gente compartilhasse os áudios do nosso WhatsApp com vocês... Vocês vão vendo ao longo dos episódios. Nossa, queria compartilhar um dia, mas vamos manter entre a gente esse Por aí. enquanto. Porque vamos pensar, qual que é o impacto de quando a gente acredita nessas vozes, né? Qual que é o impacto que isso pode trazer se a gente abraçar essas vozes e falar, é isso mesmo. Já pensaram sobre isso? Uma vida talvez sem sentido. Direcionada pra coisas que não são tão importantes assim, talvez. Com certeza. Direcionada só pra... Enfim, eu penso em 3 coisas, né, que a gente comentou outro dia. De fugir dessa voz e fingir que ela não existe, tentar se esquivar dela. A outra situação seria até mesmo a gente acreditar, pega o chicotinho e acha que aquilo ali é a pura verdade, e, enfim, é o que está acontecendo. E uma outra coisa ainda seria um movimento mais difícil, eu acho, mas ao mesmo tempo um pouco mais interessante, que é a gente olhar para isso, acolher, entender e aí tentar, a partir disso, criar aí novas possibilidades para o que de fato importa, para o que de fato a gente quer, enfim. Muito legal. Eu tava pensando, né, que para além da conexão, né, gente, o quanto que, como efeito também, na hora que a gente compartilha, a gente não confunde essas vozes com a realidade. Quando a Marcela perguntou, né, o que acontece quando a gente acredita? A gente pode pegar o chicotinho, obviamente, mas um outro efeito muito grande é
eu vou me silenciar, eu vou esconder isso daqui. Ninguém pode saber a verdade, a realidade. Porque se alguém souber da verdade, eu vou ser rejeitada, eu vou ser, né? Enfim, vou ser muito mais criticada. Aí eu vou ser criticada não por mim, mas pelos outros. Eu vou ser exposta. Olha só que vergonha. Isso. A gente pensa o contrário, né? Às vezes, do efeito do que é compartilhar. A gente pensa, o outro vai se afastar de mim. Isso. E o efeito, às vezes, pode ser completamente oposto. É isso. É sobre a Olha, gente. Gente, mas assim, uma coisa que eu acho que dá pra gente complementar, assim, é que muitas vezes isso não reflete a experiência, né? Assim, Sim. As vozes estão ali, refletem um pouco da história, de tudo que a gente falou aqui de cultura, história individual, da espécie, etc. Mas assim, às vezes a realidade diz outra coisa. A experiência que a gente tem. Então, quando em algum momento eu penso que, nossa, foi péssimo, sei lá, dei uma aula e foi horrível, podia ter feito melhor, eu não sou uma boa professora, sei lá. E aí vem um aluno e diz, nossa, essa foi uma aula excelente. Essa foi uma aula não sei o quê. E às vezes eu ouço aquilo e eu não acredito, porque meu pensamento tá mais alto, eu não tô me conectando nem com o resultado que eu tive, nem com o que as pessoas estão ali dando de feedback, que às vezes era exatamente o que eu gostaria. Então, assim, eu acho que a gente põe o pensamento lá em cima e não sente, não experiencia, não se atenta a outras variáveis ali, sabe? Sim, total. E eu acho que vale, assim, a gente acrescentar aqui o cuidado da gente não romantizar essas vozes também. É isso. Né, assim, no sentido de ela só quer ajudar a gente. Ela é tão, né, no fundo, ela só quer dar aquela ajudinha pra gente. Até em relação, quando você falou romantizar, vou levar para outro ponto aqui. Que também não quero dizer, tá, gente, que a nossa amizade é perfeita. Não. E que, caramba, quantos desafios existem quando a gente se vulnerabiliza uma com a outra. Quando a gente se revela, né, o que vem às vezes na minha cabeça, olha, ela é maluquinha, ela tá totalmente enlouquecida hoje. Ou, nossa, super perfeccionista, ou qualquer outra coisa. A gente não pode romantizar isso. É difícil demais viver o que a gente escolhe viver aqui, né? Se revelando, se apresentando, enfim. E romantizar as vozes críticas não significa mesmo. Aí, volto. Eu só queria fazer um parêntese. Termine. Não, então, terminei. Queria retomar pra você. É sobre isso. Queria retomar a sua última fala, que era, a gente não pode romantizar a voz como se ela estivesse ajudando a gente. E a gente tivesse que olhar pra ela sempre com bons olhos, de que, nossa, vamos romantizar e ela só tá aqui pra fazer o bem. Porque ela também destrói a gente, né? Total. Sim. Talvez ela tenha a função aí da sobrevivência, né? A gente tava falando aí agora sobre a história da espécie, né? Então talvez ela tenha aí essa função de sobrevivência, né? Então ela ativa aí uma partezinha nossa de, eu tenho que sobreviver a isso. Então, vamos lá, a gente tem que se afastar disso agora porque é muito perigoso. Ou então a gente tem que ir por esse caminho porque por aqui não dá pra chegar perto. Então, assim, essa pode ser a função dela. Já vou falar de novo outra coisa. O modo sobrevivência, quando Marcela coloca, eu gosto muito de falar isso quando eu tenho oportunidades, né? Principalmente com os clientes, lembrando que o modo sobrevivência, ele não olha pro que é confortável pra gente, né? A gente só tá aqui hoje, gente, porque a gente funcionou em algum momento muito bem em bando. A gente fica super sensível ao que o outro pensa da gente. A gente fica super sensível em ser aceito pelo grupo, pela família, por quem convive com a gente. Então essas vozes críticas, elas podem vir realmente na tentativa de buscar aceitação, conexão com o grupo, que de fato é muito importante para a gente sobreviver enquanto espécie. Se a gente estiver sozinho, solto na selva, muito provavelmente, a gente dura muito pouco. Mas assim, complementando o que a Rai falou, eu acho que esse negócio de compartilhar e da gente conseguir olhar pra voz, até mesmo verbalizar, conecta as pessoas, né? Sim. O quanto a gente se aproxima nas nossas reuniões, quando a gente fala das nossas vozes, a gente se acolhe, a gente
tenta elaborar outra coisa juntas, etc. Então, assim, eu acho que isso é importante não só pra naturalizar o que acontece com todo mundo, não só com a gente, mas pra além de naturalizar, conectar também, Total. né? E aí, assim, são muitos nós, mas que em outros episódios daremos continuidade nesse Sim. assunto. Mas eu queria dizer pra vocês que em alguns episódios a gente vai ter indicações, seja de leitura, de vídeos ou outras tarefas, digamos assim, mas que possa auxiliar vocês a afrouxar um pouco mais os nós que a gente estava conversando aqui no episódio. Então a indicação de hoje é um livro da Kristin Neff que chama Autocompaixão. Certo? Certíssimo. Então, gente, é isso. Até o próximo. próximo. Tchau, tchau. Agora conta pra gente, na real, você gostou desse episódio? O que você costurou por aí? Quer ajudar no próximo? É só falar com a gente pelas redes sociais. Até lá!